E no programa de ontem, quinta-feira, 21 de novembro de 2024, eu mostrei uma parte da cronologia da trama de melar o resultado da eleição de 2022, que incluiu até aquele plano de ação armada e envenenamento. Para quem perdeu, o título do corte no canal de O Antagonista é: Jair Bolsonaro deixou os aloprados aloprarem? Foi uma pergunta, tá lá, é fácil de encontrar. Agora eu vou detalhar o que aconteceu meses antes, na reunião ministerial de 5 de julho de 2022, com falas de Mário Fernandes, General Augusto Heleno e Bolsonaro. O general reformado Mário Fernandes, então secretário executivo da Presidência da República, defendeu que, aspas, uma alternativa seja tomada, fecho aspas, antes da eleição de outubro, que para ele seria vencida, aspas, por quem a fraude determinar, fecho aspas. Mário Fernandes manifestou o desejo de definir se o formato do governo subsequente, portanto um governo imposto, seria o de junta militar, como em 1964. Vamos ver o que ele disse ao então presidente Bolsonaro e aos demais ministros. Pode soltar. E daqui a pouco nós estamos nas vésperas do primeiro turno. E aí, com a própria pressão internacional, a liberdade de ação do senhor e do governo vai ser bem menor. A população vai começar a acreditar que não está tranquilo. Se o governo não tomou uma medida mais radical, está tranquilo. Então, eu acho que, realmente, nós temos que ter um prazo para que isso aconteça e não para que eles raciocinem que é importante avaliar essa possibilidade, mas, principalmente, para que uma alternativa seja tomada, como o senhor bem disse, antes que aconteça. E no momento que acontecer, o que vai? É 64 de novo? É uma junta de governo? É o governo militar? Em seguida, Mário Fernandes se referiu ao eventual governo Lula, como ficaria claro pelo modo dele de falar em outras mensagens que estão lá no relatório da PF, nas quais também se referia ao governo Lula como um atraso. Vamos assistir. É um atraso de tudo que se avançou no país, que isso vai acontecer. O país vai ser todo desarticulado. E o Mário Fernandes, então, voltou a defender uma ação prévia à eleição de outubro. Vamos assistir. Então, tem que ser antes. Tem que acontecer antes. Como nós queremos, dentro de um estado de normalidade. Mas é muito melhor assumir um pequeno risco e conturbar o país, pensando assim, para que aconteça antes, do que assumir um risco muito maior na conturbação no DDA, né? Quando a fotografia lá for de quem a fraude determinar. The Day After é o dia seguinte. Nessa mesma reunião de 5 de julho de 2022, o general Augusto Heleno, então chefe do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, também defendeu que, aspas, se tiver que virar a mesa, é antes das eleições, fecho aspas. Virar a mesa, como até a Wikipédia define, é a atitude antidesportiva de quem, ao estar sendo derrotado num jogo de cartas ou de tabuleiro, mistura propositalmente as cartas ou peças, impedindo o seu prosseguimento. E a aplicação desse termo se estendeu a qualquer mudança súbita de regras, provocada por interesses circunstanciais ou casuísticos, buscando favorecer alguém em detrimento de outrem. Heleno começou a sua fala anunciando que ele e o então diretor da Agência Brasileira de Inteligência, Vitor Feliz Mino Carneiro, iriam montar um esquema de acompanhamento dos dois lados. Mas quando manifestou temor de vazamento, Bolsonaro o interrompeu, não para repudiar a operação clandestina, mas para evitar que houvesse vazamento antecipado. O então presidente orientou Heleno a falar com ele em particular em outra sala sobre esse tema. O general então pulou para o segundo ponto, alertando que depois das eleições, aspas, será muito difícil, fecho aspas, ter, aspas, nova perspectiva, fecho aspas. Heleno não usou a palavra fraude, mas disse que, aspas, eles vão fazer tão bem feito, fecho aspas, que será, aspas, fim de papo, fecho aspas. Vamos assistir. 2 pontos para tocar aqui, presidente. Primeiro, o problema da inteligência. Eu já conversei ontem com o Vitor, que é o novo diretor da ABIN. Nós vamos montar um esquema para acompanhar o que os dois lados estão fazendo.
O problema todo disso é que se vazar qualquer coisa, a gente se conhece nesse meio. Se houver qualquer acusação de infiltração desse elemento da vida, qualquer lugar. General, eu peço que o senhor não fale, por favor. O senhor não prossiga mais na tua observação aqui. Eu peço ao senhor que não prossiga na tua observação. Se a gente começar a falar não vazar, o senhor esquece. Pode vazar. Então, a gente conversa particular na nossa sala sobre esse assunto. O que porventura a BIM está fazendo. O ponto é que está bem claro que não tem VAR na eleição. Não vai ter segunda chamada da eleição, não vai ter revisão do VAR. Então, o que tiver que ser feito, tem que ser feito antes das eleições. Se tiver que dar soco na mesa antes das eleições, se tiver que virar a mesa antes das eleições, depois das eleições, será muito difícil que tenhamos alguma nova perspectiva. Até porque eles vão fazer tão bem feito que essa conversa do Fachin foi exatamente com os embaixadores para que elimine a possibilidade do VAR acontecer, né? No dia seguinte todo mundo reconhece e fim de papo. Então isso aí tem que ficar bem claro, né? Eu acho que as coisas têm que ser feitas antes das eleições. E vai chegar um ponto que nós não vamos poder mais falar. Nós vamos ter que agir. Agir contra determinadas instituições e contra determinadas pessoas. Isso para mim é muito claro. Vejam que o Mário Fernandes e o general Augusto Heleno estavam bem alinhados. Agora vamos resumir um pouco do que veio depois, que é aquilo que nós exibimos na parte da cronologia exibida que nós exibimos ontem no Papo Antagonista. Mais de 3 meses depois dessa reunião, em outubro de 2022, o Bolsonaro perdeu a eleição para o Lula. Em 9 de novembro daquele ano, o Mário Fernandes então criou o Planejamento Punhal Verde e Amarelo. Imprimiu no Palácio do Planalto e levou a versão impressa até o Palácio da Alvorada, residência do então presidente. O documento, como a gente mostrou, detalha planos de ação coletiva armada contra Alexandre de Moraes, Lula e Geraldo Alckmin, com possibilidade de envenenamento dos 2 primeiros. E aí, em 12 de novembro, foi a reunião na casa do Walter Braga Neto, vice na chapa à presidência do Bolsonaro em 2022. Participaram ali outros tenentes-coronéis e, segundo a Polícia Federal, o planejamento operacional para a atuação dos kids pretos, que são esses militares das Forças Especiais, foi apresentado e aprovado nessa reunião. Em 7 de dezembro, o Bolsonaro se reuniu com chefes das Forças Armadas na biblioteca do Palácio da Alvorada e apresentou uma minuta de decreto, como a gente estava falando no começo do programa, aparentemente para consumar um golpe de Estado com ares de legitimidade. O Marco Antônio Freire Gomes, comandante do Exército na época da reunião, confirmou em depoimento que Bolsonaro, aspas, apresentou hipóteses de utilização de institutos jurídicos como GLO, Garantia da Lei e da Ordem, Estado de Defesa e Estado de Sítio, fecha aspas. Mas o general deixou claro ao então presidente que, aspas para ele, o Exército não participaria da implementação desses institutos jurídicos visando reverter o processo eleitoral. Fecho aspas. Em 15 de dezembro, o comandante da Marinha, Almir Garnier, que havia topado, segundo os relatos e a investigação, colocar as tropas à disposição do presidente, fez um discurso com voz embargada, lamentando nem sempre conseguirem fazer o que querem, mas dizendo que, aspas, a manobra de tempestade guinará novamente o barco em direção ao porto seguro que queremos e lá chegaremos. Pode demorar um pouco mais, mas chegaremos. Fecho aspas. Vamos assistir. Mas todos nós queremos líderes justos, líderes coerentes. Nós não queremos líderes frouxos. Não queremos líderes bonzinhos. Não queremos líderes tiranos. Nem sempre conseguimos fazer tudo o que queremos. Muitas vezes queremos navegar em direção ao porto seguro em linha reta, mas a tempestade nos impede. E nós temos que navegar de acordo com o que aprendemos a navegar para contornar furacões, a fim de não perder o nosso barco, de não colocar em risco nossa tripulação. Mas saibam, senhores, que a manobra de tempestade guinará novamente o barco em direção ao porto seguro que queremos.
E lá chegaremos. Pode demorar um pouco mais, mas chegaremos. Voz embargada de quem estava triste com as circunstâncias. Duda Teixeira, no próximo bloco eu vou mostrar o trecho da live de despedida de Jair Bolsonaro, antes de pegar o seu avião para a Flórida, nos Estados Unidos, quando fica muito claro de que ele não conseguiu apoio para aquilo que se planejava. O que você destaca? Essa fala do Mário Fernandes na reunião de julho me impressionou aqui. Eu já tinha esquecido essa história. Ele fala ali claramente, né, de como é que vai ser, se vai ser uma junta militar, se vai ser... então, realmente, ele está pensando na fase pós-golpe. E aí estamos falando de um autogolpe, porque o presidente era o Jair Bolsonaro, que aparentemente ele estava tentando evitar, era entregar o poder para o caso do Lula vencer a eleição. Então, autogolpe é quando o próprio presidente dá o golpe nele mesmo e vira um ditador. E a gente viu isso acontecer várias vezes, ou tentativas parecidas aqui na América Latina, né? O Fujimori no Peru foi um caso desse, inclusive com o apoio das Forças Armadas, mas não foi para frente. E interessante também, o Mário Fernandes fala ali da pressão internacional que vai aumentar e faz uma comparação também com 64, né? E aí tem uma diferença interessante, porque em 64 havia até um certo apoio com um golpe militar, mas em 2022, pegando os Estados Unidos, foram sucessivas declarações do Biden pela preservação da democracia. Em 30 de dezembro de 2022, em sua live de despedida do Brasil, antes de embarcar para a Flórida, nos Estados Unidos, o ainda presidente Bolsonaro citou a posse de Lula que ocorreria 2 dias depois, afirmando que buscou, aspas, uma saída, fecho aspas, pretensamente legal, aspas, para isso aí, se tinha uma alternativa para isso, fecho aspas, mas que para, aspas, certa medida, fecho aspas, tem que ter apoio do parlamento, de alguns do Supremo, de outros órgãos, de outras instituições, fecho aspas. Eu considero esse trecho emblemático. Esse trecho precisa ser destacado na história recente brasileira. É uma confissão de Jair Bolsonaro de que ele não conseguiu apoio de outras instituições. E como a gente sabe, pela linha do tempo, pelos relatos, inclusive do então comandante do Exército, Freire Gomes, ele não conseguiu o apoio da cúpula das Forças Armadas. Vamos assistir. Hoje são 30 de novembro. Exato. De dezembro está prevista a posse agora dia 1º de dezembro. 1º de janeiro. Eu busquei, dentro das 4 linhas, dentro das leis, respeitando a Constituição, saída para isso aí. Se tinha uma alternativa para isso, se a gente podia questionar alguma coisa ou não questionar alguma coisa, tudo dentro das 4 linhas. E sei que tem muita gente que me critica quando eu falo 4 linhas, mas eu não saí ao longo de 4 anos de mandato meu das 4 linhas. Porque ou vivemos a democracia ou não vivemos. Ninguém quer uma aventura. Agora, muitas vezes, né, dentro até das 4 linhas, você tem que ter apoios. Alguns acham que pega a bica, assine, faça isso, faça aquilo. Está tudo resolvido. E repito, em nenhum momento fui procurado para fazer nada de errado, violentando seja o que for. Eu entendo que eu fiz a minha parte, estou fazendo até hoje a minha parte. Hoje são 30 de dezembro. Até hoje eu fiz a minha parte dentro das 4 linhas. Agora, certas medidas têm que ter apoio do parlamento, de alguns do Supremo, de outros órgãos, de outras instituições. A gente não pode acusar apenas um lado, né? Ou acusar a mim, você que quer resolver o assunto. Por vezes, você pode até ter razão, né? Mas o caminho não é fácil. Duda Teixeira, eu até ri aqui quando ele falou assim, eu não fui procurado para fazer nada de errado. Quando a gente acabou de ver o que o general Augusto Heleno, o que o Mário Fernandes diziam na própria reunião ministerial.
Então, ele sempre faz o discurso com aquela retórica democrática. Só que, na prática, a gente sabe que não funciona assim. Outra coisa, é presidente da República. Os chefes das Forças Armadas não são pessoas com as quais você se reúne numa mesa de bar para aventar hipóteses, etc. Quando um presidente consulta os chefes das Forças Armadas sobre estado de defesa, estado de sítio e outros disfarces para a consumação de um golpe de Estado, isso é grave. Isso é bastante grave. Então, o Bolsonaro, nos discursos públicos, ele tenta disfarçar, mas o que ele está fazendo aí é dar uma satisfação para aqueles seus apoiadores mais radicais que queriam que ele fizesse alguma coisa. E é ainda o mesmo tom, na mesma linha daquele discurso que ele fez em 9 de dezembro, na frente do Palácio da Alvorada, que eu mostrei para vocês ontem, quando ele disse que, quando as decisões dependem de outros setores da sociedade, são mais difíceis e devem ser trabalhadas. O que aconteceu? Ele trabalhou para isso. Ele articulou. Chegou lá na frente, não conseguiu apoio, estava ali quase que pedindo desculpa para os apoiadores mais radicais. Olha, precisa de apoio de outras instituições. Ele não conseguiu, mas tentou. Eu estou falando sobre os fatos, análise em cima dos fatos. Não é ainda questão penal, motivo de indiciamento, de denúncia, de condenação. Os fatos são bastante claros, Duda. Bolsonaro fala ali, eu não fui procurado para fazer nada de errado, né? Mas aquela reunião mostra que ele convocou aquela reunião. Então a pergunta é, o senhor então procurou os outros para fazer alguma coisa de errado, né? Porque aquela reunião parece que é isso, as pessoas estão dando satisfação ao Bolsonaro numa reunião que foi convocada ali com objetivo, né? E as pessoas ali estão falando para ele, bom, a gente pode fazer isso, temos que fazer correndo, porque senão vai ter pressão internacional, para virar a mesa é agora, mas aquilo ali partiu de uma iniciativa do Bolsonaro. Então, e quando ele fala ali também, ninguém quer uma aventura... tem o ninguém que inclui ele e o ninguém que exclui ele, né? Parece que ele convidou todo mundo para uma aventura, mas ninguém quis. Ele fala, puxa, ninguém quer uma aventura. Tem uma outra maneira também de interpretar o que ele falou. Né? E é aquela... Ele sempre nas declarações públicas, em algum momento, ele tenta tirar o corpo fora. Mas a gente viu tudo que ele fez, tudo aquilo que ele falou, e tá aí um quadro mais completo. Agora, o meu ponto de destaque, Duda, depois de mostrar isso tudo, é o seguinte: o que é a atitude correta, a atitude de um presidente da República diante de ministros e secretários e chefes de órgãos como o GSI, que vem propor uma ação para melar o resultado eleitoral, uma ação para impedir o fluxo normal de uma eleição democrática? Diante daquelas falas do Mário Fernandes e do general Augusto Heleno, o que deveria fazer um presidente democrático, republicano, com uma moral elevada? Ele deveria, no mínimo, falar, pode parar por aí, porque eu não quero que ninguém faça nada a respeito, nesse sentido. Eu vou aqui competir, vou disputar a eleição, se perder vai todo mundo para casa. E não tem cogitação aqui de reversão de resultado eleitoral por maneira alguma. O povo vai avaliar se eu fiz um bom governo, se eu não fiz, e a gente tem que lutar nesses dias que restam, nesses meses que restam, para fazer, se não fez ainda. Então esse tem que ser o nosso foco. Quem quer dar golpe de Estado, quem quer fazer outra coisa, sai dessa sala, ou qualquer coisa nesse sentido. Se não, levar para a autoridade que tem gente aqui que está propondo isso. Então, assim, tem atitudes que precisam ser feitas por um presidente da República, por qualquer pessoa que tenha um cargo de poder diante de propostas tão absurdas, tão brutas, tão imorais, para dizer o mínimo, né? Para não chegar no quesito da ilegalidade. E o que a gente vê o Bolsonaro fazer naquela reunião de 5 de julho de 2022 é rigorosamente nada, pelo contrário. Pelo contrário, ele ainda fala para o Heleno, que está ali falando de acompanhamento clandestino com a equipe da ABIN, ele ainda fala, não fala isso agora não, conversa comigo ali na salinha paralela e tal, em particular. Ele não repudia. Então é nesse ponto que eu tenho a crítica moral, ética, política, democrática ao Jair Bolsonaro, que ele alimentou essa gente porque ele não dissuadiu, não repudiou. Ele
queria manter aberta uma hipótese de, perdendo a eleição, ou de sentindo que iria perder a eleição, ter uma alternativa. E ele acalentou essa hipótese, essa alternativa durante um bom tempo, até sentir que não tinha apoio suficiente e que se entrasse nisso, ia acabar se ferrando, se dando mal, para falar o português bem claro. Pegou um avião e foi para Disney. É isso que aconteceu. Duda. E o fato de que o Bolsonaro não esteve presente na cerimônia de posse do Lula no dia 1º de janeiro de 2023 mostra que ele tinha uma rejeição, talvez, à alternância de poder, né? Ele não queria entregar o poder para outra pessoa e é por isso que ele vai lá e se manda para Orlando. Nessa época, 2022, o Bolsonaro falou assim, olha, que ele não queria, que o problema era meio que pessoal com o Lula, né? O Lula é ladrão, não vou passar a faixa presidencial para ele. Mas o que mostra a ausência do Bolsonaro no dia 1º de janeiro é que talvez o que ele não queria era a alternância de poder. Ele queria ter continuado no poder, como esses vários vídeos também mostram.